Olá, Sétimo, tudo bem? Tudo certo com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, porque hoje nós vamos começar uma outra matéria totalmente nova, uma coisa que a gente não viu até agora, entrando na parte de física do nosso conteúdo, tá? Então, hoje a gente começa a falar sobre forças. Vamos lá, então. Primeira pergunta, lógico que a gente vai falar sobre força. A primeira questão que a gente quer saber é o que é exatamente essa coisa chamada força. Então vamos lá. Força não é. Você está acostumado a dizer que a sua força é quanto você consegue levantar de peso, quanto você consegue puxar, empurrar, ou seja, uma força física. Mas quando a gente está falando na parte de mecânica, aqui na parte de física, o conceito de força não é esse, não é a sua capacidade de levantar peso, de empurrar alguma coisa, de puxar alguma coisa. Não é nada disso. Quando a gente está aqui falando em física, a força é o resultado de qualquer interação entre dois ou mais corpos ou objetos. Então, quando dois objetos interagem entre eles, a gente tem uma força, ou duas forças, ou várias forças, certo? Então, por exemplo, quando você chuta uma bola, você exerce uma força sobre ela. Você bateu o pé nela, você exerceu uma força sobre ela e você alterou a velocidade dessa bola. A bola também faz uma força no seu pé? Faz. Só que a força que você faz sobre a bola é maior, então a bola vai para frente. Tá? Quando você chuta uma parede, você também exerce uma força, igual você fez sobre a bola. Só que aí, nesse caso, a força não vai ser suficiente para você mover a parede. Então, essa força vai acontecer o que com ela? Ela vai voltar para o seu pé. O seu pé vai doer. Tá? Então, você exerceu uma força sobre a bola, uma parte dessa força voltou para o seu pé e o resto impulsionou a bola para frente. Quando você faz a mesma coisa com a parede, você exerce uma força sobre a parede, só que aí toda essa força volta para o seu pé. Essa é a diferença, correto? Outro exemplo, você tem um carro estacionado numa ladeira, assim, tá? A tendência é o quê? Ele vai descer a ladeira. Por quê? Por causa da força da gravidade. A gravidade é uma força que vocês já conhecem, apesar de a gente ainda não ter estudado a força da gravidade, mas vocês, pela observação, vocês conhecem a força da gravidade, vocês sabem que é ela que faz as coisas caírem, tá? Então, se você parou o carro na descida, o carro vai descer por causa da força da gravidade. O que você faz para que esse carro não desça? Você puxa o freio de mão. Tá? O freio de mão, ele vai fazer o quê? Ele vai exercer uma outra força sobre as rodas do carro. E aí, essa força vai ser maior do que a força da gravidade, ele vai impedir a força da gravidade, ou seja, o carro não vai descer. Então, o que você faz quando você puxa o freio de mão? Você está fazendo uma força maior do que aquela que está fazendo, que está puxando o carro para baixo. Por isso, ele não desce, tá? Você tem uma força puxando o carro para baixo, outra travando as rodas, e como essa outra força que trava as rodas é maior, o carro fica parado. Tá? Então, de uma maneira geral, todo movimento é resultado de uma força. Não só movimento, toda alteração de velocidade, ou seja, quando um objeto se desloca com uma velocidade e essa velocidade diminui, essa diminuição também é resultado de uma força. Porque se não tivesse força nenhuma, quando você joga um objeto para cima, se não tivesse nenhuma força puxando ele para baixo, esse objeto ia subir para sempre. Tá? Se você jogasse um objeto para frente, ele ia voar o tempo todo para frente se não tivesse nenhuma força agindo sobre ele. Tá? Então, tudo que está parado para se movimentar precisa de uma força. E tudo que está se movimentando para parar também precisa de uma força. Se não tiver força, o que está parado continua parado, o que está se movendo continua se movendo. Ok? Então, vamos falar sobre um outro resultado dessa coisa chamada força, que é a deformação. Deixa eu passar esse negócio para o outro lado, que não está atrapalhando. Isso vem para cá. Isso vem mais para cá, senão vai matar. A deformação. O que é exatamente esse negócio chamado deformação? É a alteração da forma de um objeto, ou seja, quando um objeto é submetido a uma força, ele pode se deformar. Vamos voltar onde a gente falou sobre o exemplo lá de você chutar a bola. Quando você chuta a bola,
ela não simplesmente não sai, ela não sai simplesmente. Se você vê em câmera lenta, a bola sofre uma deformação, ela murcha do lado onde ela sofreu impacto, para depois ela voltar ao formato normal, tá? Então, a deformação é resultado de uma força. Geralmente, quando você faz uma força muito grande sobre um objeto, ou às vezes nem tanto, dependendo da resistência do objeto, você deforma. Vamos dar alguns exemplos. Quando você se deita numa cama, você aplica uma força, certo, sobre o colchão. Aí o que o colchão vai fazer? Ele vai descer, ele vai se deformar, depois ele volta, tá? Mas quando você se deita, ou se você senta nele, senta no sofá, ele sempre vai dar aquela afundada. Essa afundada é uma deformação. Isso aqui, ó, que eu faço na régua, é uma deformação. Eu estou aplicando força sobre ela e ela está se deformando. Se eu não aplicar força nenhuma, deixar ela paradinha ali na mesa, não vai acontecer nada, ela não vai se deformar. Agora, se eu aplico forças aqui, ela se deforma, tá? Quando dois carros batem, eles vão se amassar, amassa a lataria. Por quê? A força da colisão causou essas deformações, tá? Então, deformação é uma consequência possível da aplicação de forma, da aplicação de força. Outra consequência possível também é alteração de movimento, ou o objeto se movimenta, ou ele para de se movimentar. Tudo isso são consequências da aplicação de forças, ok? Vamos classificar as forças, então. Como a gente pode classificar essas forças? Uma das classificações possíveis de força é a força de contato. O que é a força de contato? É quando, o próprio nome já diz, é quando um objeto entra em contato com o outro, tá? Então, força de contato é quando os objetos têm contato físico. Exemplos: atrito, que é quando algo desliza sobre outro, isso aqui é um atrito. Tração, que é quando você puxa uma corda, um cabo, um fio. E a força elástica, que é quando você estica um elástico. Isso são exemplos de forças de contato, é quando existe contato entre os objetos, tá? E existe também a força de campo, que é quando a força está lá, mas não tem contato físico entre os objetos. Então, a força magnética, que é aquela dos ímãs, quando um campo magnético de um ímã puxa um objeto, é uma força magnética. A força elétrica, que é o campo elétrico que alguns objetos têm. E a força gravitacional, aquela força que nos puxa em direção ao centro da Terra, é uma força gravitacional onde não há atrito, onde não há contato, ou seja, não é preciso que você esteja em contato com a Terra para ser atraído pela força da gravidade, tá? Por quê? Porque ela é uma força de campo e não é uma força de contato, ok? Então, força de contato e força de campo, essa é a diferença. De contato é quando, o próprio nome já diz, existe contato. A força de campo é quando não existe contato entre os objetos envolvidos, tá? Vamos classificar as forças, então, quanto à natureza delas. A natureza da força depende da origem da força, ou seja, de onde vem essa força. Por exemplo, quando a gente tem a gravidade, que a gente já falou sobre ela, depois a gente vai falar mais, a gente vai falar bem sobre a gravidade no ano que vem, no oitavo ano, tá? Mas esse ano a gente vai falar um pouco. Quando a gente tem a força da gravidade atuando sobre um objeto, e o tamanho dessa força que vai aparecer aí depende também da massa do corpo. Isso aí é a força-peso. A força-peso é o quê? É a força da gravidade multiplicada pela massa do objeto, pela nossa massa, pela massa de qualquer coisa que a gravidade esteja atraindo para a Terra, tá? Então, você tem a força da gravidade e a massa do objeto, tudo isso multiplicado dá uma força chamada força-peso, tá? E em sentido oposto à força-peso, ou seja, você tem uma força da gravidade, a força-peso puxando a gente para baixo, no sentido oposto, ou seja, empurrando para cima, existe uma força chamada força normal, que acontece quando objetos sólidos entram em contato. Por quê? Pensa comigo. A força-peso, que é a sua massa vezes a força da gravidade, está te puxando para baixo, tá? Então, o que acontece se não tiver nenhuma outra força te puxando para cima? Você vai descer até o centro da Terra.
Por que você não desce até o centro da Terra? Porque com a mesma força, com a mesma intensidade que a força peso te puxa para baixo, a força normal vai fazer o contrário, vai te empurrar para cima. E por isso você fica parado aqui na Terra, tá? Na superfície. Se não tivesse a força normal, você ia lá para o centro da Terra. Agora, se tivesse a força normal e não tivesse a força peso, você iria subir. Tá? Então, a força normal, ela atua sempre em contraposição à força peso, ou seja, força peso para baixo, força normal para cima. Tá? Outra natureza de força é a força de atrito. É quando um corpo se desloca em qualquer sentido e a força de atrito tem sentido oposto ao deslocamento. Então, quando você corre, por exemplo, você corre nessa direção, você corre para lá, você não sente um vento batendo no seu rosto, o que é isso? É a força de atrito, você está entrando em atrito com o ar. E esse ar está te fazendo uma força de atrito, para quê? Para você voltar para trás. Enquanto você vai para lá, a força de atrito te puxa para trás. Tá? Então, a força de atrito ela é sempre em sentido oposto ao movimento. Não importa qual seja o sentido do movimento, se você está fazendo um movimento para lá, você tem uma força de atrito te puxando para cá. Se você está pulando, fazendo um movimento para cima, você tem uma força de atrito te puxando para baixo, tá? Ela é sempre, então, oposta ao movimento. E ela só acontece quando há um deslocamento ou uma tentativa de deslocamento, porque às vezes o objeto quer se deslocar, mas a força de atrito é maior. Por exemplo, se você tem uma mesa inclinadinha assim, você coloca um objeto em cima dessa mesa inclinada, ele tem uma força que vai puxar, que vai querer deslizar ele para baixo. Mas se a força de atrito age para lá, enquanto a força da gravidade age para cá. Se a força de atrito for maior, o objeto vai ficar parado. Ele não vai descer. Então, a força de atrito existe quando há um movimento ou uma tentativa de movimento. E outra natureza de força é a força de tração, que é quando você estica um cabo, uma corda, um fio, você bota uma força de tração sobre ele. Aqui, ó. Eu estou tracionando isso aqui, estou fazendo uma força de tração para os dois lados, ok? Então, essas são as naturezas da força. Vamos falar sobre atividades. Vocês estão acostumados com atividades no final da nossa videoaula. Hoje a gente vai ter atividade no meio, depois lá no final vai ter atividade de novo. Então são duas, prestem atenção, tá? Vocês vão fazer, para reforçar essa primeira parte, essa atividade da página 5 do LDI 3, ok? Manda para mim a foto da página pela plataforma ou então entrega lá na escola, ok? Página 5, então, é a primeira parte das nossas atividades. Tem mais no fim da aula, porque agora a gente vai entrar na parte um pouco mais complicada da nossa aula. Vamos falar sobre as grandezas físicas. O que são as grandezas físicas? São propriedades, características de um corpo ou fenômeno, mas assim, não é qualquer característica. Não é, por exemplo, a cor, não eu vou dizer, a personalidade de uma pessoa, não é esse tipo de característica. São as propriedades ou características que podem ser medidas, podem ser mensuradas, ou seja, podem ser transformadas em números, porque a gente está aqui falando de física. A física é uma ciência exata, tá? Então, só é grandeza se você puder medir essas características em números. Eu quero números para poder ser grandeza. Vamos botar exemplos. Então, uma régua, eu estou de novo com a régua aqui na mão. Ela serve para medir o quê? Para medir comprimento. Então, o que é a grandeza física aqui? É o comprimento. E a grandeza física, você sabe que é uma grandeza física porque ela tem nome e sobrenome. Ela tem, o nome dela é o valor numérico e uma unidade. Então, 1, 5, 10, 22, 57, ou seja, um valor e uma unidade. Pode ser metros, centímetros, milímetros, quilômetros, milhas, jardas, tudo isso são unidades de comprimento diferentes, tá? Então, se você vai medir comprimento, você precisa falar 5 centímetros, 28 metros, 300 quilômetros, nome e sobrenome, tá? O número e a unidade, sempre tem o número e a unidade. Certo? Então,
Isso é uma grandeza física, você consegue medir em número e botar uma unidade. Outro exemplo de grandeza física, então, é a temperatura. O que é a temperatura? É a quantidade de calor, mas se você falar que está calor, está frio, isso não é uma grandeza física. Grandeza física é quando você pega um termômetro e mensura essa temperatura. Aí você vai expressá-la em números seguidos pela unidade. Unidade de temperatura, no caso, só existem 3, graus Celsius, graus Fahrenheit ou o Kelvin. Então, quando você fala hoje está 20 graus, você está querendo dizer que hoje está 20 graus Celsius, que é a unidade de temperatura que a gente usa no nosso sistema, tá? Precisa sempre, então, 20 graus Celsius. Se você conseguiu medir essa temperatura em números, botando uma unidade no final, você tem uma grandeza física. Outros exemplos de grandeza são a distância, a velocidade, volume, pressão atmosférica, pressão arterial, altura, luminosidade, tudo isso são grandezas físicas, porque você consegue medir com o número e a unidade, tá? Você precisa, então, dessas duas coisas, número e unidade. Diferenças, então, entre grandezas escalares e vetoriais. São mais dois conceitos nessa aula. Eu disse que a aula seria complicadinha, né? Grandezas escalares, elas são descritas só pelo valor numérico e unidade de medida. Então, é o que a gente estava vendo até aqui. Por exemplo, a massa é expressa só em quilos. 50 quilos, 10 quilos, 30 quilos, 28 quilos. Não precisa de nenhuma outra informação, tá? E já a velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Então, a massa é uma grandeza escalar. Por quê? Você mediu em quilos e pronto, aquilo já explicou. Agora, a velocidade é uma grandeza vetorial. Por quê? Não adianta você medir a velocidade em quilômetros por hora ou em metros por segundo, mas você precisa também, para ter uma noção total da velocidade, você precisa saber a velocidade para que lado? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Tá? Então, isso é uma grandeza vetorial, quando só o número e a unidade não são suficientes. Você precisa também saber a direção dessa grandeza, você precisa de uma informação adicional, tá? Então, a velocidade, se você falar, eu estou indo a 80 km por hora, sem falar em qual direção, em qual sentido, não é uma informação completa, vai estar faltando alguma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai chamar a parte numérica da grandeza, a gente chama de módulo. E a direção, preste atenção aqui nesses conceitos, direção e sentido são diferentes, tá? Então, se eu estou indo a 80 km por hora, 80 km por hora é o módulo dessa velocidade vetorial, tá? E, além do módulo, a gente precisa da direção e sentido. Isso que é importante agora. Direção e sentido não são a mesma coisa. Direção é vertical e horizontal, tá? Direção horizontal, direção vertical. E o sentido, aí sim, pode ser para direita, esquerda, norte ou sul, certo? Só que, claro, tem variações. No horizontal e no vertical pode ser diagonal. No sentido norte ou sentido leste, pode ser no sentido nordeste, tem variações, mas basicamente é isso aí. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para a direita, para a esquerda, para o norte, sul, leste, oeste, tá? Então, o módulo é o número e o complemento, aí é a parte que a gente precisa para ter a informação completa da grandeza vetorial, tá? Vamos então ver como a gente representa a grandeza vetorial. Ela é representada por uma seta simples, tá? Que a gente vai chamar de vetor. A gente vai ver o desenho dela ali. A direção e o sentido da seta representam a direção e o sentido da força que está sendo exercida sobre aquele objeto. E já a intensidade da seta a gente representa pelo comprimento dela. Quanto maior for a força, maior vai ser a seta. Então, eu tenho aqui, ó, ali embaixo, no desenho, a gente tem o módulo da seta. O que é o módulo? É o comprimento dela, tá? Então, se essa força fosse maior, a seta seria maior. Se a força fosse menor, a seta seria menor. A direção é como? Horizontal, porque a seta está assim. E o sentido é para a direita, porque a seta está apontando para a direita.
ok? Então, a gente tem direção, sentido e módulo. Por isso é uma grandeza vetorial. E a seta a gente chama de vetor. Se não tiver direção, sentido e módulo, não é uma grandeza vetorial. Aí a gente vai estar falando da grandeza escalar, ok? A grandeza vetorial precisa de direção, sentido e módulo. E o módulo é representado pelo comprimento da seta, ok? Então vamos falar agora da força enquanto grandeza vetorial. Toda força, toda, ela tem módulo, direção e sentido. Tá? A gente voltando então no nosso assunto principal da aula, que é a força. A gente explicou o que é grandeza vetorial, tudo, mas agora a gente vai falar sobre o módulo, sobre o que é essa grandeza vetorial. A força sendo uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, toda força, ela tem essas três coisas, módulo, que é o número, né? Direção e sentido. Então, ela é uma grandeza vetorial. Como que a gente representa? Toda força a gente representa pela letra F, ok? Apareceu um negócio na tela aqui. A gente representa a força com uma letra F e a gente mede toda a força por uma unidade chamada Newton, representando pela letra N. N inicial de Newton, F inicial de força, tá? Então, toda força que a gente representa por F, a gente mede em newtons e representa por N. Quando a gente tem mais de uma força agindo sobre o mesmo corpo, sobre o mesmo objeto, a gente vai ter que ver como que essas forças interagem entre elas e com o objeto. Então, aí a gente vai calcular essa interação e o resultado, a gente vai ter uma força única, que a gente vai chamar de força resultante. É complicado de entender? Falando, é complicado de entender, mas agora eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que não é tão complicado assim. Vamos lá. Força resultante. Aqui, ó. A gente tem um objeto amarelo sofrendo duas forças, presta atenção. A seta azul representa, o vetor azul representa uma força de 30 newtons puxando essa caixa amarela para cima. E o vetor vermelho representa uma força de 40 newtons puxando para o lado. O que é a força resultante? Você vai traçar uma linha paralela a cada uma dessas forças e vai traçar uma outra linha que vai até onde essas duas linhas se juntam. Então, a gente tem isso aqui, ó. Vamos tentar fazer um negocinho aqui. Ó, a gente tem essa força de 30 newtons para cima e a gente vai traçar uma linha paralela aqui também. Aí a gente tem essa força de 40 newtons para o lado e a gente vai traçar uma linha paralela aqui, certo? Então isso aí é o que a gente fez para calcular. Agora, qual foi o ponto onde essas duas forças se encontraram? Este ponto aqui. O que a gente vai fazer então? A gente vai traçar um outro vetor ligando o início do movimento. A gente vai traçar um outro vetor ligando o início do movimento até aquele ponto lá, tá? Então, a gente tem esse vetor verde que a gente vai chamar de força resultante. E quando você mede o comprimento desse vetor verde, você vai ter o módulo dele. Então, o que tem esse vetor verde? Ele vai ter um módulo de 50 newtons. E a direção e o sentido esses que estão expressos aí pela seta verde, tá? Então, qual que é a força resultante que a gente tem quando a gente puxa com 30 newtons para cima e 40 newtons para o lado? Você vai ter uma força resultante de 50 newtons em diagonal. Por quê? Essa força resultante é a interação entre essas duas forças que estão agindo sobre o objeto. Vamos dar um outro exemplo para ficar um pouquinho mais claro, então. Mais um exemplinho aqui de força resultante. Olha só, eu tenho
Para a esquerda, uma força de 15 newtons e uma outra de 30 newtons. E para a direita, a gente tem uma de 45 newtons e uma outra de 5 newtons, certo? Então, as duas forças da esquerda, elas estão puxando exatamente para o mesmo lado, mesma direção, mesmo sentido. Então, você vai o quê? Somá-las, tá? Então, você tem 45 newtons puxando esse objeto para a esquerda e um total de 50 newtons puxando esse objeto para a direita. É como se fosse aquela coisa que a gente conhece como cabo de guerra. É exatamente isso aí que acontece no cabo de guerra. O cabo de guerra, a força resultante vai ser a força que for maior para um lado. Aqui a gente tem uma representação exatamente de um cabo de guerra, onde você tem 45 newtons puxando o objeto para uma força de 45 newtons puxando o objeto para um lado e uma força de 50 newtons puxando o objeto para o outro lado. Qual seria a força resultante? A força resultante aqui, então, a força resultante nesse caso é de 5 newtons para a direita, porque 50 contra 45, a diferença é de 5. Se fossem as quatro forças para o mesmo sentido, então você teria uma força de 50 e outra de 45, a força resultante seria de 95 newtons para um lado só. Mas como as forças estão para dois lados, você vai ter que fazer a diferença. Então você tem 50 newtons puxando para cá, 45 newtons puxando para cá, você vai ter uma força resultante de 5 newtons para a direita, certo? Então ficou bem claro aí o que é uma força resultante, né? Então, a outra parte de atividades. Agora eu também quero que vocês façam atividades das páginas 9 e 10. Manda para mim na plataforma ou entrega na escola. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso. Na próxima aula a gente entra em leis de Newton, mas façam com calma, vai tranquilo, porque é uma matéria totalmente nova e pode dar algum tipo de dificuldade aqui de compreensão, mas aí vocês tragam as dúvidas para mim na terça-feira na nossa videoconferência, tá? Beleza, galera? Beijo, abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.